Bom, agora abordando mais sobre a manutenção preditiva, vamos ver aqui mais detalhes, né, dessa técnica, tá? Para entender mais um pouco, né? E ao mesmo tempo eu vou apresentar, né, as soluções que a OpenCAD oferece para este assunto dentro do software, tá bom? A gente vai praticando aqui em conjunto. Bom, um dos principais desafios que se tem é saber quando aplicar a manutenção preditiva, né, na máquina antes que ela falhe. Ou melhor dizendo, né, que problema irá aparecer primeiro, vamos pensar assim, né, na minha máquina. Diante daquela infinidade de possibilidades ali que pode dar errado, né, o que vai dar errado primeiro? Vamos dizer assim, né? Como é que a gente vai saber isso, né? Isso vai depender, claro, né, dos tipos de sensores que a sua máquina tem, tá bom? Como vocês podem ver, né, estes sensores vão emitir sinal e este, por sua vez, vão gerar dados da sua máquina, né? Dados relevantes do seu equipamento. Tá bom, mas é exatamente com os dados vindos das máquinas que os engenheiros, os cientistas de dados, né, usam para propor a solução da manufatura aditiva, né? E o que fazer com esses dados, né? Essa é uma boa pergunta, né? É óbvio que com eles nós iremos tomar alguma decisão, certo? E para chegar na decisão correta, os modelos preditivos que vamos ver, né? Eles precisam responder algumas perguntas, umas perguntas básicas, tá? Para que a gente tome a decisão certa com aquele sensor. A primeira pergunta, né, delas que eu tenho que fazer para minha máquina seria o seguinte, né? A minha máquina ela está operando normalmente, né? Este é um conceito, né, da detecção de anomalia, né? A gente fala, ou seja, aqui nós temos a pergunta mais básica sobre a máquina agora, que seria: agora ela está normal? Né? Será que a minha máquina está normal agora? Beleza. A segunda pergunta seria se a minha máquina está anormal, né? A segunda, por que a minha máquina está se comportando de modo anormal, né? Vamos dizer assim, né? E este é um conceito, né, que a gente incorpora dentro do que a gente chama de diagnóstico de falha ou de monitoramento de condição, tá? Que também vai dizer respeito, né, à situação atual do seu equipamento. O terceiro, e até eu diria mais importante aqui, né, é quanto tempo eu posso operar a minha máquina sem que ela falhe, né? Ou seja, isto é a manutenção preditiva de verdade, né? É o que vai garantir a estimativa de vida útil da sua máquina, né? Ok. Vamos dizer assim, mas e daí, né? Como eu faço isso que eu estou falando, né? Bom, eu diria que no centro de uma solução de manutenção preditiva, tá, pessoal, está um algoritmo que analisa os dados do sensor de um ativo, né, e usa esses dados para detectar anomalias, diagnosticar problemas no equipamento, né, e até prever a vida útil restante da máquina ou da peça que você está trabalhando, né? E a principal maneira, olha só, e a principal maneira de se fazer isso tudo, né, que eu estou falando, de maneira automática, é o quê? É por meio do uso de ferramentas de inteligência artificial, né? O machine learning, por exemplo, a gente vai ver a principal ferramenta, né? Que estão, né, embarcadas na plataforma do MATLAB Simulink, né? E como funciona, né, a manutenção preditiva?
Bom, a manutenção preditiva segue basicamente os passos, né, do fluxo de desenvolvimento, né, do workflow padrão, onde temos ali, né, a aquisição de dados, pré-processamento deles, né, a gente está falando aí de limpeza, formatação, temos também a identificação dos indicadores de condição, né, para, vamos dizer assim, explorar melhor os seus dados, né? Temos também o treinamento do modelo. Aqui, né, como eu falei, na maioria das vezes usa-se o machine learning, né, para isso. E por fim, o deploy, né, que é a implementação e integração das informações. Percebo que pelas setas, né, aqui vocês estão vendo, né, tem alguns loops, né, de volta, né, do treinamento, que percebo que não é um trabalho linear isso aqui, né, mas sim ele é interativo, certo? Existem alguns indicadores, né, de condição que podem fazer parte do modelo, né, bem como também existe, né, como a gente está vendo aqui no deploy, até a aquisição de dados aqui, existem dados, né, um sensor que foi adicionado que vai ser muito importante e que tem que entrar nesse workflow para representar com fidelidade a saúde da máquina. E, de novo, né, tudo isso você consegue fazer e obter dentro do MATLAB Simulink. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês. Bom, visto como vai funcionar, né, a manutenção preditiva, tudo vai começar pelos dados que você tem, né? Então, a coleta de dados, vamos dizer assim, é o primeiro passo, né, no desenvolvimento de qualquer algoritmo que você possa pensar, né, na manutenção preditiva. Tá? E por quê? Porque os modelos de aprendizado da máquina, né, o modo de treinamento, né, só são precisos se tiverem dados robustos que representem os tipos de falhas que você deseja prever, tá? Só que aí você pensa, né? E se os dados que foram coletados não tiverem registro de falha do equipamento? Já pensaram isso, né? Eu estou colocando um montão de dados ali, mas nenhum dado tem registro de falha. Né? E não ter esse registro pode acontecer, pois eu diria que, né, na maioria dos casos, isso não é uma coisa tão fácil de se obter, né? Vamos dizer assim. Bom, daí, isso, a gente está falando aqui de desafios, soluções e práticas do software, né? Isso já é um desafio, né, para os engenheiros e cientistas, né, de dados, de desenvolver um programa, né, ou um modelo de manutenção para você evitar falhas, né, sendo que você não tem falhas no seu pacote de dados, né? Isso gera um desafio. E uma solução para isso, para este problema, é você utilizar modelos virtuais, né? Vou mostrar mais para frente, como, né, aqueles construídos no Simulink, para representar a dinâmica dos ativos e simular as suas falhas, né? Neste caso, né, por exemplo, se a gente, eu diria, né, explorar ali, né, as diversas ferramentas da Matrix embarcadas dentro do MATLAB Simulink, iremos encontrar soluções prontas como o Simscapes, por exemplo, tá? E mais a Toolbox, né, que eu vou mostrar ao final, que faz parte de todo esse conjunto também de exemplos, né, e modelamento que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje, tá? Só para quem não conhece, né, aposto que muitos aí ainda não estão, como é que eu vou dizer, familiarizados, né, com esse tipo de recurso da Matrix, que é o Simscape. O que é o Simscape, né? Ele é um ambiente dentro do Simulink que permite que você crie rapidamente modelos de sistemas físicos, né? Eu cansei de mostrar exemplos aqui no de webinar com isso, né? E ele também te ajuda a desenvolver sistemas de diversos domínios físicos, tá? Diferentes, inclusive, para que você
teste o desempenho do seu Digital Twins, né? Que é facilmente criado e testado neste ambiente, tá? Bom, e aqui, né, como vocês podem ver, o Seascape apresenta 4 linhas diferentes de recursos, né? Temos lá o Electro, a Driveline, a Multibuddy e a Fluids, né? Ou seja, ele, como é que eu vou dizer? Ele aborda diversas áreas, né, de modelamento físico, a fim de que você encontre a melhor forma de caracterizar o seu processo ou a sua máquina ali dentro, né? E ele também permite, né, é sempre bom dizer isso, permite conexões entre essas 4 linhas aqui diferentes, né? Então, se eu tenho sei lá, um modelo, um motor elétrico que eu faço aqui dentro, e esse motor elétrico ele vai girar uma série de engrenagens de uma caixa de marcha minha, né? Então, ele permite para mim que eu faça essa conexão sem nenhum problema, tá bom? Ok. Falando agora de alguns desafios para a gente entrar no software também. Dados de falha, né? Quer ver um exemplo? Vamos trabalhar com um modelo de uma bomba de óleo, tá? Para simular falhas, como, por exemplo, devido a uma válvula de vazamento, devido a um tubo bloqueado, devido ao próprio rolamento de esferas ali, enfim, diversos, ou melhor dizendo, possíveis falhas, né, que pode acontecer nesse equipamento. Com isso, será possível coletar dados de falha, né, de maneira econômica, né, que não afete, né, o desempenho da bomba de óleo, né, real que você tem ali. Então, nós vamos aqui ver alguns detalhes, né, desse modelo, mas este sistema vai, basicamente, pessoal, representar o funcionamento de uma bomba de óleo que terá sensores, né, para detectar pressão, fluxo de óleo e demais itens que possam demandar ou gerar um possível problema ali, tá bom? Vamos então aqui no software, deixa eu sair aqui. Eu vou mostrar para vocês, só um minutinho. Aqui, ó. Este aqui é o modelo. Percebam que nele eu tenho todos os blocos, né? Que podem, eu diria, corresponder a este sistema, né? Então, eu tenho aqui, né, um motor elétrico, a bomba em si, né, os principais fluxos de entrada e saída, né, do óleo, os dutos, e claro, né, os dados do meu fluido que está entrando aqui nesse meu sisteminha, tá? E eu falei dos blocos, né? Como é que eu adiciono esses blocos? Eu já até mostrei isso aqui também, né? Se eu vier aqui, se eu tenho blocos que eu tenho que adicionar no Simulink, todos esses recursos estão aqui disponíveis. Ou então, né, no Simscape, como eu comentei, e eu estou mostrando aqui, né, temos aqui, ó lá, ó, Driveline, elétrico, a Fluid, Multibuddy. No caso, por exemplo, quero adicionar um sisteminha ali do fluido. Então, entra aqui na biblioteca, procuro lá na parte hidráulica e vou, né, coletando aqui, ó lá, por exemplo, ó, e vou coletando e adicionando meus blocos, né, na biblioteca pertinente aqui. Uma coisa que é interessante também, pessoal, eu acho que não sei se eu comentei isso já, mas a maioria dos blocos que existem, né, no Seascape, eles são a partir de agora, né? Antes não, alguns são mais antigos, mas os novos agora eles estão vindo com definições de cores para você identificar a que domínio você está trabalhando, né? Aqui estou trabalhando no domínio de fluidos, quando é mecânico ele fica verdinho, quando é elétrico ele fica azul, enfim, tem essas diferenças também, tá? Só um adendo aí. Bom, cada um desses sistemas, né, atua de forma conectada, como vocês estão vendo aí, né, um com o outro. De certa forma, né, que se eu expandir cada um deles aqui, eu consigo
ver os detalhes, né? E identificar, né, alguns parâmetros também, sensores e por aí vai. Deixa eu só entrar em algum desses aqui, ó, por exemplo. Vou entrar aqui no motor. Então, aqui, ó, por exemplo, motor elétrico, né? Vai ser o motor elétrico que vai fornecer o movimento lá do nosso sisteminha. Então, aqui eu vou precisar de sinais elétricos e mecânicos, né? Percebam que aqui eu tenho blocos que fazem funcionar e monitoram, né, também o motor aqui, né? Temos sensores, controladores de velocidade, tá? Temos a bomba em si. Deixa eu expandir aqui. Na bomba em si, ela, eu diria, já é rica, né, de detalhes, pois temos aqui conexões com motores elétricos, por meio da ligação, né, que eu falei do sinal. Temos 3 cilindros, né, que vão atuar aqui. Temos os inlets, né, que são as entradas de óleo, os outlets, que vai sair o óleo com maior pressão, né? Temos aqui também, se não me engano, alguns sensores aqui, né, já adaptados aqui na saída e entrada também do óleo. Perceba que é fácil, né, a localização deles, né? Eles vão medir taxa de fluxo aqui para nós, pressão de saída, enfim, diversos itens aqui também. E temos, claro, né, a parte da propriedade do fluido, né, que às vezes você pensa assim, nossa, aí então eu vou colocar um fluido aqui dentro, eu vou ter que setar as configurações iniciais para que, vamos dizer, cada fluido que eu tiver, né, eu vou ter que colocar aqui as configurações dele, né? Não, na verdade, se você vier aqui, ó, ele vai abrir a janelinha, ó. Aqui a gente tem diversos fluidos hidráulicos para você trabalhar, tá? Gasolina, diesel, tá vendo? Água, né? Óleos, com as suas classificações, enfim. Você pode aplicá-los e ele já atualiza aqui os valores para você, tá? Sem você se preocupar, sem ter nenhum problema, tá? Deixa só, vamos dar um run aqui, a gente vai pegar, não me engano, vai restaurar esses resultados que eu estou tendo aqui, é só para vocês verem. Aqui nós temos modelinho, né, que, por exemplo, aqui, só um sensor ali que ele tem para nós, que é um dos sensores que eu mostrei, né, mas aqui, perceba, né, que ele já solta para nós, temos lá, nós vemos diversos sinais, diversos sensores, aqui um exemplo deles, né, já solta para nós o fluxo de óleo de entrada e saída da bomba, tá? Que é uma das maneiras, um dos itens que, um dos dados, melhor dizendo, né, que a gente vai trabalhar no modelamento posterior aqui do nosso modelo, tá bom? Ok, agora, deixa eu voltar aqui. Legal, né? Temos aí um Digital Twins criado na plataforma Simulink, né, que consegue, eu diria, né, representar com alta fidelidade o funcionamento de uma bomba de óleo. Com isso, eu consigo, vamos dizer assim, né, um monte de dados, né, como vocês estão vendo aqui, tabelas e mais tabelas de dados. Temos, por exemplo, né, o fluxo do óleo, a pressão, códigos de falha, né, falha 0, falha 100, enfim. Temos sinais gráficos também, sensores, mas tá bom. E o que eu faço com isso, né? No geral, pessoal, esse dado bruto, né, muitas vezes não serve para nada para nós, né? O que nos leva para a parte de extração das características desses dados, né? Ou seja, as features, né, que a gente chama, né, que são os dados
que são as informações que a gente consegue extrair desses dados que a gente está obtendo aqui, tá? Bom, então, depois de ter os dados necessários, o próximo passo é o quê? A gente pré-processá-los, reduzi-los a um conjunto de características que podem ser usados como indicadores de condição, né? Ou seja, transformar tudo em informação útil para nós, né? Esses indicadores de condição capturam as informações relevantes, né, referentes à integridade da máquina, e esses indicadores, eles são normalmente extraídos usando uma combinação, igual está aqui, né, combinação estatística, processamento de sinais, sofre N transformações ali dentro, tá, para caracterizar algo mais relevante para nós. Tá, mas como é que eu faço isso, né? O melhor lugar para fazer isso, pessoal, é dentro de um aplicativo chamado Diagnostic Feature Designer, tá? Que é essa interface aí que vocês estão vendo, capaz de quê? Representar tudo o que você precisa de informação, né, da sua manutenção preditiva, tá? Além disso, quando você identifica, né, os indicadores de condição, ali você identifica corretamente, né, você garante que o algoritmo de manutenção preditiva vai ser mais preciso na sua análise, né? Aqui eu vou mostrar um videozinho. Bom, essa aqui é a interface do Diagnostic Feature. Percebam que eu tenho alguns dados ali de entrada, né, por pressão, fluxo. Aqui está definido para mim quais são as features, média, adesivo padrão, curtoses, né? Ele está definido aí. E aqui ele vai mostrar para mim as features extraídas, né? De maneira gráfica, temos aí os histogramas, né? Neste aplicativo também ele consegue extrair o poder espectral, né, dos sinais. Quer ver? Olha lá, aqui. Espectral dos sinais. A partir disso ele consegue, né, extrair outras features, né, outras informações relevantes, né, com isso. Coloca ali o range, né, adiciona mais informação. Tá, mas e daí, né? Extrair informação mais do que eu já tinha e agora o que eu vou fazer com isso tudo, né? Daqui a pouquinho, olha só, ele vai mostrar aqui para nós. Percebam que o app ele permite que você ranqueie as informações mais relevantes, olha só. Né? Ou seja, qual desses valores ou sinal bruto mais se correlacionam com a minha falha futura, né? Perceba que aqui ele consegue hackear isso, né? Pelas features geradas. Fiz isso, né? Ele pode exportar, né, essas informações para um Classification Learner, né? Que é esse que ele está fazendo aqui agora, que vai ajudar você a treinar o seu modelo, né? E no futuro ele vai saber quando tomar a decisão correta para aplicar a manutenção preditiva, tá? Isso tudo aqui, pessoal, que vocês viram, né? Você faz direto nessa interface, tá? O que já economiza, diria, várias linhas de código no MATLAB que você teria que fazer, né? E isso porque, olha só, eu estou falando do MATLAB, né? Que já é uma linguagem enxuta, precisa, robusta ali que você tem. Se a gente pegar o caso de outra linguagem aqui, pessoal, a gente está falando ainda de milhares de linhas de código que você está economizando, tá? Tudo isso para quê? Para te ajudar na construção e desenvolvimento do seu modelo preditivo, tá bom? Falando do modelo agora, né? A gente viu aquele modelo no Simulink, mas o modelo em si é o conjunto de tudo isso, né? Agora aqui, vamos pensar na vida útil da máquina, né? Que é essa RUL aí que ele chama. Nessa etapa, né? Diferente da anterior, que a gente viu exemplos de como se deu a falha, aqui agora
a gente está preocupado, pessoal, em quando essa falha vai existir, né? E para estimar essa vida, ou melhor, esse ciclo, podem ser utilizados 3 tipos de modelos, né, ou métodos diferentes, que irão depender de como os dados, né, e os sensores estão chegando para você, tá? Temos, olha lá, modelos de semelhança, né, modelos de degradação e modelos de sobrevivência, tá? Todos estes podem ajudar a estimar esta curva de performance da máquina, aqui, nessa curva aqui que vocês estão vendo, tá? Mas vamos ver um pouquinho só de detalhes de cada um desses modelos. Na verdade, o tipo de modelo que vai ser utilizado vai depender do tipo de dado de informação que você tem, né, da sua máquina. Então, no primeiro caso, se você tem dados de uma máquina que foram acompanhados a vida toda, né, desde quando ela era novinha até quando ela falhou, né, como mostra aqui essa setinha amarela que vocês estão vendo. Então, neste caso, você tem o melhor cenário, né, para se trabalhar, pois você tem dados suficientes, eu diria, né, para o seu modelo de semelhança. Só que isso, né, é que negócio, isso quase nunca acontece, né? Ninguém, vamos dizer assim, é doido, né, de deixar a sua máquina rodar até falhar, né? Porque geralmente a manutenção preditiva, ela vem antes disso, né? E aí você interrompe toda essa linha de dados que você tem aqui. No segundo caso, é quando você tem dados monitorados de um período da máquina, né? Perceba que a seta aqui, né? Nós temos um monitoramento que começou ali um pouquinho depois, né? Que se comprou a máquina, vamos dizer assim, e foi até o ponto, né, da manutenção agendada, né? Da manutenção preventiva. Ou seja, né, aqui ele não foi até a falha, né? Pois ele sabe que existe ali um limite de segurança, né? Daí, se você tem um conjunto de dados somado com um limite de segurança conhecido, você também consegue trabalhar, né, com modelos para isso, que a gente chama de modelos de degradação, tá? E o último caso, né, se resume para aqueles em que você tem um conjunto de evidências de falhas, né, mas nunca houve, né, um monitoramento da máquina, né? Neste caso, a solução são esses modelos de sobrevivência, né? Inclusive, estes modelos de sobrevivência são os modelos, vamos dizer, usados para estimar a expectativa de vida das pessoas, tá? Ok. Bom, a principal mensagem aqui é que, vamos dizer assim, situações diferentes pedem modelos diferentes, né? Você tem dados diferentes, você vai ter modelos diferentes também. Para quê? Para você estimar a vida útil da máquina de maneira adequada, tá? Exemplificando isso que eu comentei, vamos fugir. A gente não vai fugir muito, né, do que nós vimos até aqui, tá, pessoal? Mas pegando como exemplo o caso, né, do modelo de semelhança, olha só. Se eu tenho uma máquina que foi monitorada o tempo todo, né? Exemplo aqui, a turbina de avião, né? A gente espera, né, que seja monitorada o tempo todo. Esse negócio, né, vai me gerar muitos dados e sinais, né? Vai me gerar aqui muitos dados e sinais. E, além disso, já me traz, né, os resultados de falha do equipamento, tá? Nisso, por meio, né, da plataforma MATLAB Simulink, eu consigo, então, criar um modelo de alta fidelidade, como nós vimos anteriormente, né? Utilizando lá o Simscape, com os sensores e outros dados da máquina
validando o modelo, eu consigo gerar sinais também nesse meu modelo, né? Que podem aqui, ó, predizer também falhas, né, do meu equipamento, tá? Quando eu tenho o modelo digital, olha só, eu consigo simular diversos cenários de falhas, né? Como vocês estão vendo aí, né, pelo gráfico, que ele está comparando diversos eventos de falhas, né, em azul, com o cenário real de falha aqui em vermelho, tá? Daí, com estes dados, você consegue estimar a vida útil do seu equipamento, né? Aqui nós temos a distribuição da probabilidade de ocorrência dos eventos de falha por ciclo, né? Então, aqui a gente percebe, né, que pela pequena diferença, né, entre a estimativa de vida do modelo perante a vida real que o equipamento teve, né, apesar de, neste caso, né, existir essa diferença, aqui vai depender dos dados de entrada, né? Ainda que é o melhor que ocorra, né? Que existe essa pequena diferença, esse pequeno erro de diferença, né? Para baixo, né? Do que para cima, né? Eu vou dizer assim, né? Porque, percebam só, né? Aqui, se você solta, né, uma previsão, sei lá, de 12 ciclos daquela peça, né? Mas, na verdade, ela falha ali em 20, é melhor do que o modelo prever, sei lá, 50 ciclos, né? E, na verdade, ela falha em 20 ainda, né? Então, é melhor você errar para baixo do que errar para cima, né? E este é só um exemplo bem simples, tá, pessoal? Que traz resultados valiosos para as empresas, né? E, claro, né? Tá bom, solução, MATLAB, Simulink, ali existe bastante, mas a solução de manutenção preditiva, ela, vamos dizer, não é apenas no desenvolvimento de algoritmos, né? No desenvolvimento de modelos, tá, pessoal? Isso precisa ser implantado, isso precisa ser, como é que eu vou dizer, conectado, anexado na sua indústria, né? No seu equipamento. Depois de desenvolver um algoritmo, né? Em muitos casos, ele deve ser implantado em um ambiente de produção, né? Como em sistemas de internet das coisas, TI, né? Para que as empresas obtenham os benefícios que virão com a manutenção preditiva, certo? Então, seguindo aqui, para fazer isso, né, o MATLAB Simulink oferece diversas portabilidades, né? Temos a portabilidade de saída de dados, né, para outros formatos empresariais, como, por exemplo, o Excel, temos o Standalone, né, Web Apps, que você acessa por smartphone, tablet. Com o MATLAB também você consegue compilar seu modelo preditivo, né, em bibliotecas empresariais para integrar diretamente no sistema existente da empresa, tá? Então, se você tem um sistema já instalado na empresa para monitorar a sua planta, né, ele está em Java, por exemplo, né? Você pode facilmente converter o seu modelo para a mesma linguagem. Você vai lá e converte em Java, tá? Outra possibilidade também é você incorporar o modelo preditivo na máquina já existente, né? Daí temos aqui diversos exemplos de linguagem, né? C, C++, HDL, CUDA, que são linguagens comuns para hardwares também, né? Tudo isso, pessoal, a fim de facilitar e economizar tempo, né, para a implementação da manutenção preditiva nas empresas, tá? Aqui eu dei uma pincelada, tá, pessoal, neste assunto. Vou recomendar a vocês que entrem no nosso site da OpenCAD para mais detalhes sobre isso. Inclusive, Silvia, eu gostaria, se pudesse, você compartilhar com eles os links de manutenção preditiva que nós temos no nosso site, por gentileza, tá? Porque lá está repleto de informações, pessoal, informação atual, e-books, né? Que eu acho que vai ser bom para vocês consultarem depois, tá bom?